O caminho da vida. Quero chamar a sua atenção para o Salmo de número 1. Nesta semana, hoje, domingo, estaremos meditando em alguns salmos da palavra do Senhor. Hoje, o Salmo 1. No domingo, pela manhã e à noite, outros dois salmos estarão sendo abordados em nossas mensagens nesta semana. E eu quero chamar então a sua atenção para o Salmo 1. Salmo que fala sobre caminhos, salmo que fala sobre direção, salmo que fala sobre as consequências dos caminhos que seguimos. Com certeza você, de vez em quando, em viagem, seguindo a sua trajetória, você muitas vezes recorre a algum tipo de GPS, não é isso? Para se localizar, para verificar o trânsito, para verificar o melhor caminho a seguir. Ou quem sabe, um pouco perdido num caminho ou numa região um tanto quanto diferente, você então recorre a algum tipo de GPS para então se orientar, para saber exatamente para onde seguir e assim acertar o caminho, acertar a direção. É bem verdade que nem sempre o GPS eletrônico, né? Ele nem sempre nos dá uma localização com todos os detalhes. Às vezes, alguns riscos, perigos são ignorados e, com isso, ele não consegue dar uma direção segura para todos os caminhos que devemos seguir. Mas a palavra do Senhor não, a palavra do Senhor vai além de qualquer aparência, além de qualquer limitação. Ela sempre apresenta para nós um caminho seguro, dá a direção certeira, ela nos mostra como podemos chegar com segurança aos caminhos de paz, aos caminhos de realização, aos caminhos de vida propostos pelo Senhor, o nosso Deus. Então, eu quero chamar a sua atenção para este salmo da palavra do Senhor. Diz assim o Salmo 1: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem nunca murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios, eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Quando olhamos para esse texto, nós vemos o caminho da vida sendo apresentado para todo aquele que busca no Senhor a verdadeira e abençoadora direção. O Salmo apresenta, assim, o direcionamento necessário e mostra com muita clareza que existe um caminho que leva à vida, à recompensa, ou existe também um caminho que leva à destruição. Um caminho cujo final é ruim, é a morte, é a destruição, é a perda de tudo aquilo que foi feito ou que se tentou fazer ao longo da vida. Portanto, o Salmo apresenta a direção segura. A vida é formada por caminhos que não conhecemos. Podemos até prever alguma coisa mais à frente, podemos até imaginar ou desejar aquilo que vamos encontrar mais à frente. Mas nós não sabemos o que vai acontecer, não temos segurança em relação a isso. Por isso, é necessário que tenhamos o direcionamento de Deus. É necessário que o Senhor esteja à frente, mostrando o caminho, abrindo o caminho. E é necessário, então, termos a disposição de seguir por esse caminho apontado pelo Senhor, para que possamos, então, ser conduzidos à vida abundante que o Senhor tem reservado para todo aquele que deposita nele a sua confiança para o hoje e para a eternidade. Este é um salmo anônimo.
Existem alguns salmos anônimos no Saltério. Esse faz parte da coleção dos salmos anônimos do Saltério. O livro dos Salmos, provavelmente, foi reunido por Esdras, o escriba, e, portanto, nos legou esta coleção de cânticos, de salmos que falam verdades tão profundas ao nosso coração. E este Salmo primeiro, portanto, dá o norte, dá o direcionamento de todo o livro, porque todo o livro vai mostrando com clareza como deve ser a nossa vida quando a colocamos nas mãos do Senhor, o nosso Deus. Então, quando abrimos o Salmo, nós então encontramos uma primeira expressão fundamental. O texto diz assim, o Salmo diz assim: bem-aventurado aquele, isto é, feliz, realizado, satisfeito é aquele que... todos nós queremos ser felizes, todos nós buscamos um caminho de felicidade, todos nós buscamos uma trajetória que nos leve com segurança a um caminho adequado, a um ponto desejado, e que este percurso seja o mais feliz e satisfatório possível, não é verdade? Mas para que isso aconteça, é necessário tomar a direção certa, é necessário tomar as providências necessárias para essa viagem. E o Salmo, então, começa dizendo o seguinte, que bem-aventurado é aquele que não faz, né? Então, o Salmo começa de uma forma negativa, negando e apontando aquilo que não se deve fazer, para que haja uma verdadeira felicidade. Se o desejo nosso é sermos bem-aventurados, felizes, então precisamos logo de início evitar algumas situações que o Salmo então apresenta para nós. Diz assim, aqui bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Conselho dos ímpios é a ideia, o pensamento, as propostas que são apresentadas ao nosso coração, propostas estas que são contrárias às ordens do Senhor, contrárias àquilo que acreditamos, contrário àquilo que é positivo, bom, aquilo que é abençoador, aquilo que é justo, honesto, correto, aquilo que colide com os valores e a vontade do Senhor. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, ele não dá crédito, ouvidos àquilo que está sendo dito e que contraria, portanto, as ordens do Senhor. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Primeira orientação. Segunda orientação, não se detém no caminho dos pecadores, isto é que não só ouve, mas que começa a trazer para o seu coração algumas questões. Isso aqui, pensando bem, não tem nada a ver. Isso aqui, avaliando melhor, acho que dá para passar. Isso aqui que a Bíblia diz, eu até que não concordo muito. E aí começa gradativamente uma adoção de situações, de práticas, de novos caminhos, de alguns atalhos que começam então a fazer parte da vida e gradativamente vai desviando da direção proposta pelo Senhor. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. É o ponto em que, uma vez tendo dado ouvidos, uma vez adotando e flexibilizando os nossos valores, flexibilizando e relativizando as orientações de Deus, então agora o próximo passo é sentar-se, isto é, adotar definitivamente esta nova forma, essa nova visão, este novo entendimento, trazer essa relativização plena para a vida e deixando de lado as orientações do Senhor. Logo nessa abertura do texto, nós vemos então o Senhor mostrando uma situação que precisa ser cuidada. Se queremos ser felizes, bem-aventurados, nós precisamos então, primeiramente, cuidar daquilo que não devemos fazer. Em termos gerais, é mais ou menos isso, né? O que a palavra do Senhor nos recomenda não entre no caminho que você sabe que é errado.
Não entre naquela rua, se você está dirigindo o seu carro, não entre naquela rua onde você sabe que há perigos, que há uma série de ameaças. E entrando naquele caminho, não faça também, não cometa o segundo erro, que é parar ali, né? Você entra no caminho errado, vê um grupo ali e você para, né? Para ali para conversar com aquele grupo que está ali suspeitamente realizando alguma coisa. E não apenas isso, você desce do carro e se junta àquele grupo e passa a fazer parte daquele grupo também. 3 situações: entrar no caminho, parar nesse caminho e ficar nesse caminho. O Senhor Deus então mostra com clareza que se nós entrarmos no caminho que é contrário ao Senhor, entrando, parando e nele ficando, de maneira nenhuma seremos felizes, de maneira nenhuma seremos bem-aventurados, de maneira nenhuma alcançaremos a graça e as realizações que esperamos para a nossa vida. Mas não apenas isso, o texto então, o Salmo então nos fala algo além e diz assim, se você quer ser feliz, se você quer ser bem-aventurado, então não ande no caminho errado, mas ao contrário, tenha o seu prazer na lei do Senhor. Tenha o seu prazer na lei do Senhor, considere a palavra do Senhor, considere o valor da palavra do Senhor, considere a autoridade da palavra do Senhor, que não precisa ser adaptada, que não precisa ser reavaliada, que não precisa ser reestruturada, que não precisa ser atualizada. A palavra do Senhor deve ser crida e aplicada na vida. O que é necessário, evidentemente, é estabelecer uma ponte entre aquilo que o texto está dizendo e a prática da vida, e a realidade na qual estamos inseridos. Mas isso não muda o sentido, a essência, a palavra de Deus é para sempre e ela deve ser guardada em nosso coração, para que o Espírito Santo de Deus nos dê a sabedoria devida para aplicarmos as verdades das Escrituras a cada situação que passarmos, em todos os momentos da nossa vida. Tenha prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor é guardada no coração, trazendo alegria em podermos dirigir a nossa vida a partir das orientações dadas pelo Senhor. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Na sua lei medita dia e noite. Meditar aqui é estudar e reter. Não apenas estudar, mas guardar, reter na mente e no coração. Não significa simplesmente estudar no sentido de decorar alguma coisa que daqui a pouco será esquecido. Não é isso? Não. O que a palavra está dizendo é a meditação. É quando estudamos, elaboramos, refletimos e tornamos essa palavra que foi lida e estudada, passa a fazer parte da nossa vida, da nossa prática diária, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Essa meditação na lei do Senhor precisa acontecer dia e noite, não no sentido literal, evidentemente, mas no sentido de continuidade, de perseverança, de ser algo sistemático em nossa vida. Exatamente por isso que incentivamos você, membro da igreja, e a você que não é membro da igreja, mas no contexto da igreja local aqui, sempre incentivamos a leitura da Bíblia inteira durante um ano. A leitura da Bíblia inteira durante um ano, porque infelizmente ainda temos muitos cristãos que nunca leram um livro completo da Bíblia. Nunca leram, né, um livro completo da Bíblia. Muitos mesmo que nunca leram a Bíblia de ponta a ponta. Conseguem ler todas as postagens, né, e publicações do Facebook, do Instagram, conseguem acompanhar aqueles grupos que em 5 minutos, né, postam 500 mensagens, não é isso, no WhatsApp, conseguem acompanhar uma porção de coisas, novela, filmes, séries, né, intermináveis, né, fazem até maratona, não é isso? Separam finais de semana inteiros, né, para fazer maratonas, né, para acompanhar a sua série favorita, mas não encontram tempo,
não encontram motivação, não encontram disposição, não encontram o desejo, a necessidade de conhecer a Bíblia toda. É importante que você estabeleça isso, é importante para que você possa encontrar os caminhos de vida, ir à fonte de vida, que é a palavra do Senhor. Como você está, meu querido, querendo caminhar sem um mapa, querendo avançar sem saber para onde? A palavra de Deus tem essa resposta. Pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E sabe qual é a consequência disso? Qual o resultado disso? O verso seguinte nos diz: será como a árvore plantada junto às correntes de águas. Essa ideia de uma árvore plantada na beira do rio ou de uma área bastante irrigada. Mas só que há um detalhe: essa árvore não nasceu ali. Essa árvore não foi plantada ali. Ela, pela indicação do texto original, ela foi transplantada. Ela foi retirada de um lugar mais seco e colocada ali junto às águas. É a obra de Deus em nossa vida. Deus nos tira de um lugar distante dele e nos coloca num lugar próximo a ele, onde podemos receber tudo o que é necessário para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa frutificação. Nos tira de um lugar deserto e nos coloca junto a mananciais de água. Esta é a grande diferença da vida que está no caminho que bem entende daquela que está no caminho apontado pelo Senhor. Sai de uma região seca e inóspita para ser colocada junto aos ribeiros de águas, onde pode então encontrar tudo que é necessário para a sua vida. Está plantada junto a correntes de água, por consequência dá o seu fruto no tempo certo. Aquele que tem a sua vida nos caminhos do Senhor tem frutos a apresentar. Tem o fruto do Espírito, que mostra a transformação da vida, e tem os frutos cotidianos, diários da nossa obra, do nosso serviço, do nosso trabalhar para o Senhor, do amor que espalhamos para aqueles que estão próximos de nós e distantes também. Tem o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha, a folhagem sempre viçosa, a vida sempre viçosa. Vivemos um tempo de tanta sequidão, de sentimentos ressecados, de sentimentos murchos, de emoções afetadas, de medo, de discórdia, de ódio. Aquele que está seguindo os caminhos do Senhor tem uma vida sempre viçosa, uma vida que não se resseca, mesmo com todas as intempéries que enfrentamos em nossa sociedade, em família, no trabalho, onde for. Estamos sempre viçosos, nossas folhas sempre reluzentes, não por nós mesmos, mas porque estamos ao lado do ribeiro de águas, da fonte de vida que é o Senhor, o nosso Deus. Vale a pena, portanto, andar no caminho do Senhor, vale a pena seguir o caminho do Senhor, porque nele nós estamos junto às águas, estamos ali dando fruto o tempo todo e a nossa vida está sempre viçosa e abençoadora. Mas há a contradição, há o contraponto agora, no capítulo 4, quando diz assim: a vida do ímpio não é assim. A vida do ímpio não é assim. E é interessante que na Vulgata, a tradução da Vulgata, ela segue a tradição oriental, quando em sua tradução enfatiza. Na nossa diz assim: não é assim com os ímpios. Na Vulgata diz assim: não é assim e não é assim mesmo, dando uma ideia de uma ênfase que o texto quer dar. Não é assim e não adianta, não é assim mesmo com os ímpios. Os ímpios não podem ter essa esperança, não podem ter essa mesma forma de vida, porque estão longe de Deus, agindo ofensivamente contra Deus e muitas vezes deliberadamente ofendendo a Deus. E aí a consequência é clara: enquanto aquele que está com Deus junto ao ribeiro de águas
produzindo frutos e as folhagens nunca secam, em oposição, os ímpios, diz a palavra, eles são como a palha que o vento dispersa. A palha que o vento dispersa. A palha é o que sobra após a colheita. Não serve para nada, não tem valor para nada, a não ser ser queimado ou ser levado, portanto, pelo vento. As obras do ímpio, as obras daquele que está distante do Senhor, a obra daquele que não admite a presença de Deus em sua vida, se perde, não tem valor, fica para o vento, solta ao vento, porque seca. Não está aqui nos ribeiros, está longe, no deserto, distante de Deus. Portanto, ela vai secar e não vai ter mais valor algum. Entretanto, aqueles que estão junto aos ribeiros de água, o caminho que leva aos ribeiros de água, esses frutificam, esses dão seu fruto, estes têm folhagens viçosas para todo sempre. A palavra do Senhor, então, no verso 5 diz assim: por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento. Sentimentos, atitudes, posturas ímpias e contrárias ao Senhor podem prevalecer, podem se destacar numa sociedade apodrecida, doente e afastada de Deus como a nossa. Mas não diante do julgamento de Deus. Não há como o ímpio se sustentar diante do julgamento do Senhor, tampouco na Assembleia dos Justos, como diz o texto. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento e nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Isso indica que aonde estiverem os justos, o ímpio não poderá prevalecer, não poderá se sustentar, não poderá sequer estar. Vê-se aí uma diferença de vida, uma diferença que se dá a partir do caminho que se percorre. O caminho que leva a Deus e o caminho que leva na oposição ao Senhor. O caminho que aproxima do ribeiro de águas e o caminho que leva, portanto, ao deserto, onde a sequidão vai tornar tudo seco, levando a se tornar apenas palha, a ser queimada ou a ser levada pelo vento, portanto. E o salmista diz mais: porque o Senhor recompensa ou conhece, dependendo da sua tradução, o Senhor recompensa ou reconhece o caminho dos justos. Isso indica que o Senhor tem uma recompensa para o justo, ou ele simplesmente conhece no sentido de saber, de acompanhar, de ter sob os olhos, de ter a perfeita noção daquilo que o justo faz, daquilo que o servo dele faz. E há embutido nisso uma consequência, uma recompensa. Não porque pagamos ou porque nossos sacrifícios nos levam a isso, mas é a graça do Senhor que se manifesta sobre todo aquele que é obediente ao Senhor, que aceita caminhar na direção apontada por Ele, que reconhece que estar com o Senhor é bênção para a vida hoje e para a eternidade. Este recebe a graça do Senhor, a dádiva que não merecemos, mas a graça é dada pelo Senhor. Mas o caminho dos ímpios traz destruição. O caminho do ímpio traz destruição. São as consequências da vida. A nossa vida, nossas decisões, nossas atitudes trazem consequências. Se decidimos andar com o Senhor, as consequências recebidas é o quê? A bênção do Senhor sobre nós, conforme foi dito até agora. Mas se, por outro lado, a decisão da vida é caminhar longe de Deus, as consequências virão e o texto é concluído dessa maneira: o caminho dos ímpios traz destruição. Há caminhos que ao homem parecem ótimos, lindos, reluzentes, muitas luzes, cores, divertimentos e alegrias, mas o final é a morte. Que caminhos você tem seguido? Que direção você tem adotado? Qual a decisão que você tem tomado em relação à sua vida? Caminhar com Deus ou caminhar longe de Deus? Estar no caminho apresentado pelo Senhor ou no caminho longe de Deus? Vendo os caminhos perigosos e entrando por ele?
conversando animadamente com aqueles que estão nesse caminho de morte, igualmente perdidos e precisando da graça do Senhor, sentando-se ali para fazer como eles, para estar como eles. Talvez você diga assim, mas Jesus andou em festas, Jesus andou no meio de pecadores, Jesus andou no meio de pessoas e ele era muito criticado por causa disso. Sim, é verdade, mas só que o Senhor andava com essas pessoas para levar o Evangelho e para levá-las a um encontro com o Senhor, e ele transformava a vida dessas pessoas. Ele não estava ali para fazer o que todos faziam, ele estava ali para transformar aquelas vidas. Então, o assunto é outro. Então, a direção é outra, a interpretação é bem outra. Aqui o Senhor está falando sobre a decisão da vida. Entrar, parar e permanecer no caminho longe dele, a consequência está no verso 6. O caminho do ímpio traz destruição. Mas se, ao invés de entrar por esse caminho, seguirmos o caminho que leva aos mananciais de água da presença do Senhor, o resultado da vida é outro, a consequência é outra, é abençoadora, é vida. Sua vida está nas mãos do Senhor, seus caminhos estão de acordo com o Senhor, os caminhos seus já foram acertados com os caminhos do Senhor. O meu convite nessa noite é para que você possa ajustar o seu caminho ao caminho do Senhor. E como você pode fazer isso? Entregando a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, entregando seu hoje, seu amanhã e sua eternidade nas mãos do Senhor Jesus. Só Ele pode levar você de volta para o caminho, só Ele pode acertar o seu caminho com o caminho de Deus, só Ele pode mudar a direção da sua vida. Então, nessa noite, entregue o seu coração, receba Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Eu quero orar por você nessa hora. Vamos orar? Querido Pai, neste momento, eu peço que o Senhor, de uma forma toda especial, possa continuar falando ao coração deste que está ou desta que está do outro lado. Que o Senhor possa falar ao coração, possa conduzir neste momento a uma entrega de vida do seu hoje, do seu amanhã e da sua eternidade nas mãos do Senhor Jesus. Que neste momento, ó Deus, este coração possa se colocar diante de Ti, recebendo Jesus, e que possa experimentar a transformação da vida, a mudança do caminho, a mudança, ó Deus, dos resultados da sua vida, uma transformação completa e plena que só Jesus pode dar. Então, ó Deus, que neste momento, em nome do Senhor Jesus, a graça salvadora possa alcançar essa vida, transformando, salvando, em nome do Senhor Jesus. E é no nome do Salvador e Senhor Jesus que nós oramos. Amém.